Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Olá, bem-vindo ao Agrotimista, o programa que traz as principais inovações do agronegócio. Eu sou Carlos Matos e hoje vamos conversar com o Luiz Roberto, um amigo de longa data, sócio, cofundador da Agrícola Famosa, uma empresa que é a maior produtora de melão do Brasil. E vamos, nesse primeiro momento aqui, conversar, Luiz Roberto, sobre esse grande negócio que antes, há 20 anos atrás, era assim, ainda se tinha muita dúvida sobre a perspectiva da fruticultura no Nordeste e o que nós poderíamos crescer. Como é que nós estamos com o desafio? Você que é uma liderança que se consolidou ao longo dos anos, não só pelo trabalho na agrícola, mas uma liderança do setor, ocupando posições importantes na criação da Abrafrutas, né? Hoje dirigindo a Renai, uma rede importante da agricultura irrigada do Brasil. Né? Como é que você vê, como é o cenário? Conta para nós aí como é que está o cenário. Carlos, um prazer estar aqui com você. Realmente é uma amizade já de longa data, né? Desde quando você estava na Secretaria da Agricultura Irrigada, trazendo, né? E lutando muito para o desenvolvimento desse nosso setor. Realmente, pela cultura da agricultura que nós tivemos aqui ao longo de um século, ou mais até, na região Nordeste, a fruticultura não era algo que cabia aqui, né? Aqui era aquela agricultura, eu digo que sempre é aquela perpetuação da miséria, da pobreza. Você plantar o feijãozinho, esperar vir a chuva não vem, aí você vai para o governo, pede ajuda, e isso nunca tirou ninguém daquela situação de miséria que sempre tiveram. E realmente a fruticultura irrigada, né? A agricultura irrigada do qual vem a fruticultura, vem transformando as regiões no Nordeste brasileiro como um todo, e não é diferente aqui no estado do Ceará. Nós temos exemplo de vários semiáridos no mundo que se desenvolveram, apesar dessa condição climática, né? Então eu digo sempre que essa seca, né, o semiárido, na verdade ele é um aliado a esse setor de hortifruti, porque realmente a chuva atrapalha. Quando você tem muita chuva, né, como agora começa o período chuvoso, tem que diminuir o plantio, porque você tem muita incidência de pragas, de doença. Ela tem que ocorrer para poder recuperar os aquíferos e poder irrigar. Mas, no momento da produção, ela é negativa. Então, ter a visão de que realmente a gente poderia desenvolver algo aqui, que é o que você teve, conhecendo outros lugares do mundo, foi fundamental, porque realmente o estado do Ceará se preparou para isso, né? O semiárido a gente tem em vários lugares do Brasil, não é só no estado do Ceará, mas aqui tem se desenvolvido muito porque nós temos um porto muito adequado para exportação, nós temos a Barragem do Castanhão, temos o CAC, né, o Cinturão das Águas, ou seja, a gente tem alguns distritos de irrigação também funcionando, então tudo isso ajuda a estimular a produção de alimentos e realmente trazendo, né, não só para os alimentos, mas trazendo um desenvolvimento sustentável e dando uma dignidade às pessoas que trabalham, porque é um setor que emprega muita gente, né? A gente tem os dados daí do IBGE, a fruticultura no Brasil todo emprega na média 2 pessoas por hectare. São 2,5 milhões de hectares para 5 milhões de emprego. E só para o nosso ouvinte ter uma ideia, a soja, uma pessoa cuida de 200 hectares na média. Então a fruticultura, ela dá 400 vezes mais emprego por hectare. E a gente fala um número assim, às vezes o número solto não impacta, mas não é 5 vezes mais, 10 vezes mais, o dobro, é 400 vezes mais. Ou seja, ela efetivamente gera e distribui renda como nenhuma outra atividade. Então surgiu, eu acho que e não tem volta, a agricultura de alto valor agregado no Nordeste, né? Dentro disso, dentro dos polos, lá como secretário nós criamos agropolos, como uma visão de fazer crescer o ecossistema. Nós temos aí Rio Grande do Norte e o Ceará com polos muito claros, né? Vocês têm um papel também decisivo no polo de Mossoró, que começou lá atrás com a Maísa, mas eu diria que houve uma nova geração de empresários. E muitos oriundos desse processo da Maísa, que o Geraldo Rola foi um visionário, né? Nós temos que reconhecer o esforço que foi feito. Naquela ocasião, nós também trouxemos a Del Monte, até já brincamos sobre isso, que a gente pensou que... eu não pensava isso, mas o setor chegou a pensar de que era um mal, de que ela viria para destruir os que estavam aqui. E nós, na verdade, abrimos as portas do mundo com um trabalho de sanidade, que o Rio Grande do Norte já tinha iniciado, o Ceará fez de controle de mosca das frutas, mas nós estamos em 2025. Em 2000 eu começava a ver essas discussões todas do planejamento do que iria acontecer.
Como é que a gente pode imaginar aí os próximos 10 anos? Qual é o cenário que você enxerga? Pois é uma pergunta interessante, cara, porque nós vamos completar agora em abril 30 anos que a gente fundou a Agrícola Famosa. Tá. Viemos do interior lá de São Paulo, no meu caso, meu sócio Carlos veio de São Paulo, né? Então, realmente foi uma mudança de vida muito grande, você sair lá do estado mais desenvolvido do Brasil, eu morava na cidade de São Paulo e vim se instalar na região de Mossoró, na Chapada do Apodi, né? Então foi uma mudança muito grande. E se naquela época a gente tivesse gravado uma entrevista, dizer como é que você vê daqui a 30 anos, estaria muito longe do que a gente está hoje. Então realmente o potencial existia, a gente conseguiu explorar, extrair o máximo que a gente pôde desse potencial, mas ele jamais estaria no nosso radar uma previsão de chegar nesse ponto que a gente chegou hoje, né? A empresa hoje é uma multinacional de frutas, já pertence a um grupo estrangeiro. Hoje praticamente assim está consolidado. Muita gente ficou pelo caminho, muita gente, né? Como você disse, nova geração de empresários chegaram com mais tecnologia, com mais visão de gestão, e isso realmente acabou transformando. Então, se você fizer um panorama para 10 anos, como é que a gente pode aqui dizer que a gente pode caminhar? O grande, acho que um dos desafios que a gente precisa vencer é a questão de você, já pensando em alguém que chega, ou uma agricultura familiar, aquele que não tem uma estrutura que a Famosa tem, né? E a gente também não começou assim, mas que precisa ter, que é o avanço na cadeia como um todo. Hoje o grande problema é que o produtor, que a fruta e a hortaliça é altamente perecível, ele não tem um sistema de distribuição eficiente. Então aí no meio tem um monte de gente que está ganhando dinheiro, correndo muito menos risco. Então você tem, para a fruta chegar no supermercado, que seria a ponta final, muitas pessoas no meio, né? E isso tira a rentabilidade. Então o que nós precisamos, primeiro ponto, organizar, é melhorar o sistema de comercialização, para que o pequeno e o médio produtor consiga fazer com que sua fruta chegue lá e esse valor hoje que está no meio dessa cadeia reverta em favor dele. Como seria isso? Não é fácil. Nós temos que fazer cooperativas, nós temos que fazer associações que realmente funcionem com essa finalidade. E aí nós temos o poder público podendo organizar isso, né, chamando aí as redes de supermercado, ajudando a organizar essas pequenas famílias ou produtores a se unirem, porque sozinho ele não consegue fazer sua fruta chegar lá. E é um fato, você vê uma fruta na prateleira do supermercado que vale muito mais do que ele vendeu. Então esse é um ponto. Eu queria falar para você que é jovem. O Luiz Roberto é um jovem há mais tempo, né? Então essa coragem de ter mudado de São Paulo para o Nordeste, de enxergar um potencial e de concretizar esse potencial foi muito sacrifício, foi muita noite de sono, foi muito trabalho. Então as coisas não estão postas de que, mesmo havendo potencial, elas vão acontecer, mas existe. Já vai longe aquela ideia de que a agricultura é coisa sem futuro, de que não posso. Depende. Se for com profissionalismo, se for com dedicação, você pode virar uma Agrícola Famosa, uma empresa multinacional, sócia internacional, e o que ele está dizendo é uma coisa importante, que é uma oportunidade para você. Os grandes conquistaram o modelo de eficácia e de resultado. Os pequenos ainda estão no caminho. Precisa de jovens para poder dar essa contribuição para que se possa colher esse resultado. Então, considere a possibilidade de você ser esse jovem corajoso, como foi o Luiz Roberto. É isso mesmo. Não é isso? Verdade. Eu até estive fazendo uma apresentação sobre a nossa história na AGE, né, da qual você também foi membro, até citei o seu nome lá. Realmente, acho que o jovem é que tem uma boa condição de assimilar hoje, né, porque hoje as informações estão aí, né, as ferramentas estão aí, e realmente o caminho é esse mesmo, é acreditar e ir para cima. Isso mesmo. Então, concluímos aqui esse primeiro momento e fique no ar que nós vamos voltar daqui a pouco. Até já! Estamos aqui de volta com o Luiz Roberto, sócio cofundador da Agrícola Famosa, liderança do setor da fruticultura nacional, dirige a Renai e nós estávamos conversando aqui sobre os desafios da fruticultura, o que é que nós podemos esperar para os próximos 10 anos, né, Luiz Roberto? É isso mesmo. Então você coloca a organização dos pequenos produtores, eles podem capturar mais tecnologia, um acesso ao mercado com a organização da cadeia produtiva melhor.
E realmente eu acho que esse é o ponto que ainda incomoda, né? Você vê empresas grandes, bem estruturadas, bem colocadas, posicionadas no mercado internacional, e o pequeno ainda com uma dificuldade grande. Qual é o papel do governo nisso, na sua visão? Então, Carlos, eu acho que o governo ele realmente tem que incentivar, na prática mesmo, esse associativismo e cooperativismo, de forma com que eles realmente se unam em prol da comercialização, isso assim, já pensando naqueles que já estão produzindo bem. Se você for dar um passo anterior, nós temos a questão das tecnologias de produção. Então, incentivar, né, as Emater, né, a realmente hoje está totalmente desativada no mundo, no Brasil inteiro. Você levar a tecnologia para os pequenos produtores, né, e ajudá-los a adaptar, porque muitas vezes você tem a tecnologia que funciona num lugar, não funciona no outro. Então, o papel da Embrapa realmente de pesquisar e divulgar. Hoje a gente vê que a Embrapa gasta mais de 90% do seu orçamento com folha, não tem mais as mesmas pesquisas que tinha antes, a gente vê o pessoal desmotivado. Então, realmente, o governo ainda tem esse papel importante, eu acho, que na ajuda, né? Tanto que as empresas grandes é que acabam tendo seus próprios departamentos de pesquisa e desenvolvimento, e tudo que ela aprende ali acaba ficando com ela. Então, eu acho que quando você tem uma entidade pública fazendo isso, você permeia isso melhor. Então, eu acho que divulgar, desenvolver e divulgar tecnologia é uma coisa que o governo pode fazer, a parte comercial é outra, e no meio desses dois tem uma coisa importante que eu vejo o Sebrae fazendo, mas é muito ligado à cidade, né? A gente tem que levar isso mais para o campo, o Senar também começando a fazer isso agora, que é a questão da gestão, é outra coisa muito importante, né? Você não pode mais fazer as coisas do jeito que era no passado, eu acho que é isso, acho que é aquilo, plantar sem saber quanto aquilo custa, qual é o valor que você pode vender, o que você tem que fazer para se economizar, ou seja, ter uma gestão muito mais organizada no seu negócio. E realmente, quem consegue fazer isso, ainda que empiricamente, ainda que às vezes até assim meio no instinto, ele acaba crescendo mais. Aquele que não faz essas contas, que vai crescendo às vezes sem muita organização, acaba ficando pelo caminho. Então essas coisas são coisas que o governo tem como ajudar muito o pequeno e o médio produtor. Agora os modelos vão mudando, né? Tem hoje uma desconfiança em relação às iniciativas de governo, porque quando troca ou a corrente política, ou mesmo o governante, ainda que seja da mesma corrente política, há uma descontinuidade muito grande dos programas. Isso tem acontecido sucessivamente. E há muitos economistas que defendem hoje os players da cadeia para organizar. E eu vi algumas experiências. O Grupo SEC em Petrolina está com 200 parceiros, 200 pequenos produtores. O Graco da Agrícola, como chama a empresa dele? Também me esqueci agora. Ele trabalha com uva, bastante uva de terceiro. Ele trouxe agora o gerente, que eu tive lá no Peru, da EcoSá, eu acho a empresa, uma das maiores empresas de produção de uva, ele é de Petrolina, está voltando para integrar pequenos produtores, para organizar a cadeia. Então, você não acredita que esse seja o caminho mais provável do que vai acontecer? Esse é um vácuo que vai... Quer dizer, eu acho que o problema não está no governo, mas sim, então, nós estamos falando aqui das pessoas que fazem parte dos governos, né? Sim. De governantes, vamos chamar assim. Porque quando você troca um governo e você não dá continuidade, que é o que realmente vem acontecendo, ou então, não tem recursos, né? Não prioriza, né? Eu acho que acaba ficando de lado, mas e aí a iniciativa privada vai aproveitar esse vácuo e acaba entrando, mas no fundo, se você pegar o que o SEC faz, o que o Graco faz, é importante para desenvolver esses pequenos produtores. Mas se esses pequenos produtores conseguissem fazer eles mesmos, eles estariam capturando mais valores ainda. Então, eu acho que a iniciativa privada hoje está fazendo isso porque o governo não está conseguindo fazer. E à medida que o governo realmente consiga fazer, eu acho que ele consegue levar um pouco mais de ganho para o produtor. E muitas vezes, cara, o que nós estamos falando é de margens que são pequenas, mas que são fundamentais. Às vezes você fala, bom, quem está fazendo isso tem que ganhar, obviamente. Quanto que ele tem que ganhar? 5%, 10%, 15%? Né? A gente não sabe quanto que isso vai, mas tem que ganhar e merece. Esse percentual podia estar ficando na mão do pequeno se ele tivesse melhor organizado. Mas na falta do governo, a iniciativa privada faz e está fazendo melhor, né? Mais bem feito que o próprio governo. E está desenvolvendo e está funcionando. Agrivale chama a empresa do Agrivale, exato. Então, mas tem mecanismos no governo. Naquela época nós fizemos um instrumento que eu achei que foi muito, muito eficaz, porque existe uma regra no crédito, que é o Acordo de Basileia,
que é uma coisa mais curiosa do mundo, porque você tem que ter 130% do que você pretende tomar como crédito. Como é que eu vou pegar uma pessoa pobre com histórico de vida sem patrimônio e vou colocá-lo para produzir fruta, para mudar a vida dele, sem ele ter acesso a um crédito adequado? Enxergando isso, nós criamos um fundo de aval na época de 50 milhões, para que o pequeno produtor pudesse colocar. Eu tive há pouco tempo em Mauriti, no Ceará, e pude ver um produtor que teve acesso a esse crédito. Já não deve nada ao banco e ganha 15 mil reais por mês. Se chama ex-pobre, né? Isso. Então, eu acho que era importante uma liderança como você e tudo, puxar hoje alguns capítulos que é esse acesso ao crédito, para que o pequeno possa ter essa oportunidade e possa acessar um mercado exigente, mas que remunera, mas que dá um retorno, gera inclusão social. Eu acho que esses mecanismos são muito importantes. Agora, a Agrícola Famosa hoje está focada em que produtos e quais são os produtos que você enxerga que tem um potencial que a Agrícola não está trabalhando ou que não pretende trabalhar? Então, Carlos, a gente hoje está muito focado no melão e na melancia, né? São várias variedades, mais de 8 variedades de melão e as melancias com sementes, sem semente, variedades diferentes também. Esse é o grande foco. A gente realmente tentou alguns outros produtos e até que foram bem tecnicamente falando, se pode dizer bem, mas são produtos que a gente não tem a mesma escala, né, e a mesma presença de mercado que o melão e a melancia. Então, isso acabou ficando no meio do processo e não se desenvolveu. Mas nós temos, por exemplo, o mamão é um produto que tem um potencial ainda muito grande, principalmente na exportação, que eles consomem muito pouco lá fora. Ele é uma fruta muito exótica, ainda praticamente ninguém conhece. Vamos chamar agora o intervalo. Muito obrigado. Continue conosco. Voltamos já. De volta com o Luiz Roberto. Uma conversa muito boa sobre o potencial da fruticultura e sobre as demandas. Agora mesmo estávamos conversando sobre demandas novas que o setor oferece. Mas temos alguns desafios na cadeia, que você já comentou alguns deles. Alguns se deram uma solução muito criativa na área de logística. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses temas, né? Porque a gente falava de logística, como é que resolve, a importância do Porto Pecém, de mão de obra. Sempre se achou que era uma oportunidade, que haveria sempre mão de obra, sempre se vendeu o Nordeste como mão de obra abundante. Há poucos dias um exportador me disse que perdeu melão no campo porque não pôde colher, né? Então eu queria que você abordasse esses desafios aí para a gente compreender melhor. Pois é, então primeiro um grande desafio de um gestor, Carlos, eu sempre faço uma comparação para as pessoas entenderem com o jogo de futebol. Nós, como os empresários, empreendedores, nós somos o técnico, né? A gente não entra no campo, a gente não bate a falta, não dá carrinho, não faz nada lá dentro do campo. A gente fica numa arinha pequena, restrita, mas o nosso papel nesse modelo que a gente tem hoje é escolher as pessoas certas, colocar na posição certa, tirar delas o máximo que elas podem dar e mantê-las incentivadas para estar no time, né? Esse acho que é o grande papel que nós temos que fazer, e por isso que um técnico de futebol ganha tão bem, e por isso que às vezes o time está mal, troca o técnico que não estava nem no campo e muda completamente. Então, eu acho que é importante as pessoas, e isso a gente está lidando com gente, né? Assim como o futebol é só gente ali dentro, não tem outro, não tem máquina, não tem nada, né? Não tem outro insumo, não seja gente e a bola. O nosso negócio também tem muita mão de obra, então gente é uma coisa importantíssima. E realmente a gente passou por momentos muito bons, onde realmente a gente teve a oportunidade de gerar emprego e melhorar a vida de muita gente, de uma geração inteira, né? Eu sempre digo que nós tínhamos funcionários que o filho ia lá, pequenininho, às vezes visitar com o pai, hoje é agrônomo, filhos que hoje são médicos, são dentistas. Então, realmente, além de melhorar a vida de quem estava trabalhando, a geração que veio tem uma condição muito melhor. O que tem acontecido nos últimos anos aí, e eu tenho tratado muito em Brasília, já tive com o ministro do Trabalho, ministro do Desenvolvimento Social, é que esse programa que nós temos aí, que deveria ser um socorro temporário para aquele que perdeu o emprego, virou um incentivo ao desemprego.
porque a renda ficou tão grande, e aqui só quero lembrar que esse número não foi colocado pelo PT, foi colocado pelo Bolsonaro, de R$600, mas isso virou, nós estamos refém disso, o outro candidato vai ter que aumentar, porque o outro, e assim vai, é um leilão. Isso tem acabado com a economia, porque realmente hoje a gente não pode mais contratar ninguém sem ter carteira assinada, né? Não tem condição de fazer isso, e o funcionário não quer ter a carteira assinada porque ele perde o benefício. Tá? Nós estamos até com um projeto de lei que já passou na Câmara, está no Senado, com a relatoria do senador lá de Roraima, e no final do ano a gente já avançou muito com o governo, deve voltar a retomar agora o assunto, onde diz que pelo menos o contrato temporário, aquele safrista, ele possa ser contratado pelo regime safrista sem perder o Bolsa Família. Porque ele perde, ele vai e volta atrás na fila, então está um problema muito sério. E a fruta é altamente perecível, tem que fazer a colheita naquele exato momento. Então, isso realmente tem atrapalhado muito. Então, a gente vê, de um lado, o governo sem dinheiro, precisando fechar as contas, né, o déficit fiscal é enorme, e por conta disso tem que aumentar juros e tudo mais. E por outro, nós estamos gastando algo em torno de 300 bilhões de reais nesses programas sociais, que no fim, até para apostas, para as bets, esse dinheiro está indo. Então, é óbvio que existe um desequilíbrio. Nós temos que colocar isso de novo na balança e fazer com que esse dinheiro seja algo que seja realmente temporário, mas que incentive o trabalhador a ter sua carteira de trabalho assinada, a ir trabalhar mesmo, realmente. Até para ser um exemplo, dentro de casa, para o seu próprio filho, para as pessoas que estão ao redor, a pessoa tem a dignidade de ganhar dinheiro com o seu trabalho, não com um programa de assistencialismo. Então, esse é um desafio muito grande que nós estamos tendo, porque hoje nós estamos na famosa, hoje já com um déficit muito grande, e todo o setor que a gente conversa da economia, mas a fruticultura eu estou mais ligado até. Mas parece que era proibido e agora já é permitido receber o bolso e trabalhar, né, e ser formalizado. Houve uma modificação na lei recentemente que garante, que diz que a pessoa tem que ter pelo menos uma renda mínima per capita de R$218. Essa conta não é tão simples de fazer e a pessoa não conhece e tem medo. Mas no fundo, se ele trabalha, a única pessoa em casa, ou tem número de pessoas que estão naquela família, se dividir o salário dele por 218, ele continua tendo direito ao Bolsa Família. Certo? Mas se ultrapassar os R$218, que é a renda mínima per capita por habitação, ele perde. Então, mas isso não é fácil de você convencer, não é fácil da pessoa entender. E muitas vezes você tem aí já 2 pessoas trabalhando em casa, esse número já passa. Né? Então, assim, no fim, beneficiaria quem tem uma prole muito grande de filhos. E hoje ninguém mais está tendo tantos filhos assim. Então, no fundo, ele acaba sendo pouco aplicável na prática. Aquelas leis que acabam não trazendo resultado. Então, nasce vazia, né? Ela existe, mas ela realmente não está resolvendo. Certo. Importante esse tema. E na logística, eu converso com alguns produtores que têm sempre receio. O Porto do Pecém tem sido um grande equipamento a serviço da fruticultura, mas o Porto de Mucuripe começa também com seu papel, parece que a CMA já opera todo lá. E a Agrícola comprou navios, fez uma operação grande. Então, para aumentar esse fluxo, o caminho nosso é apostar no fortalecimento dos portos com as grandes operadoras e com grandes navios, ou esse exemplo da Agrícola Famosa vai, por exemplo, fazer um consórcio dos pequenos produtores para comprar um navio. Faria sentido? Hoje, a questão da logística, ela piorou muito após a pandemia. Você tem uma concentração de produção de contêineres de 100% praticamente está na China. E a rota dos navios tem atrasado muito e o preço tem subido. Então, para o nosso também ouvinte nos entender, a programação de entrega de fruta ela é semanal. Então, você tem uma programação com o teu cliente de embarcar por semana um número X de container, porque a dona de casa toda semana ela vai fazer a compra do HF, frutas e hortaliças do supermercado. Ela não compra para o mês inteiro, você não estoca HF inteiro, então ela compra praticamente a feira semanal, que antigamente era na rua, hoje é dentro do supermercado. Então, por exemplo, a Famosa faz algo em torno de 400 contêineres por semana. Se eu mandar os 400 contêineres por semana lá no porto e o navio não vier para buscar, e isso vinha acontecendo muito, ou atrasou, eu não embarquei e a dona de casa não vai encontrar meu melão naquela semana seguinte no supermercado. Na outra, ela não vai comprar 2 melões porque deixou de comer em uma. Então, eu perdi aquela venda. E na semana seguinte, eu tenho mais 400. Então, meu cliente diz, olha, você vai me mandar 800 contêineres? Não precisa, eu só quero 400. Mas o que eu faço com os outros 400 que eu já produzi, que eu já gastei, que já está no porto? Não vou poder trazer de volta e jogar fora. Então, você acaba, faz uma promoção, abaixa o preço para poder vender mais. E aí você dá um tiro no pé que você acaba com o seu próprio mercado.
Então, por conta disso, vendo que a gente estava tendo muito problema com relação a isso, a esse atraso na logística, é que a gente realmente hoje fez os fretamentos, né, de navios, é o Uber do navio, que ele vem vazio praticamente só para buscar a minha fruta, né? E agora a gente, inclusive, está compartilhando já com algumas pessoas, porque o negócio deu certo, o negócio mudou o patamar da empresa, porque o supermercado hoje quer comprar da gente porque ele sabe que eu entrego, e não de um outro que às vezes fica na dúvida. E esse é um modelo que funciona no mundo inteiro, assim, não é só aqui, né? A banana do Equador toda sai nesse tipo de navio. Né? Quando você tem um volume grande saindo de um determinado porto e chegando num determinado local, ou 2, 3 próximos, que é o nosso caso, que ele vai para a Espanha, Inglaterra e Holanda, esse modelo funciona. Agora, quando é um volume pequeno e para um destino onde você tem que esparramar, vamos dizer assim, pelo mundo, aí tem que ser o container. Mas no nosso caso, tem funcionado bem, então a gente realmente hoje deu um outro patamar na empresa, é um passo que foi dado, que pode ser compartilhado sim, a gente pode fazer isso, inclusive estamos fazendo, nós temos já alguns pequenos produtores que a gente está colocando junto no nosso navio. Agora a gente está trabalhando no Porto de Natal, nesse momento, porque os outros portos já estão muito cheios. Ótimo, muito obrigado, Luiz Roberto. Foi uma grande alegria recebê-lo aqui e a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.